Olá, boa noite. Retornando hoje o projeto Encontro com Mentoradas, que é uma série de lives que eu convido as minhas mentoradas aqui para compartilhar um pouco de conhecimento e experiência do que elas vêm trabalhando em seus negócios. Hoje vai ser a psicóloga Juliana Casado, ela já está aqui com a gente. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, avisando aqui que estamos ao vivo. Comece a encaminhar o aviãozinho aí para as pessoas, para que possam aproveitar desse conteúdo muito importante hoje para alavancar os resultados dos nossos negócios e também na vida pessoal, né? Então, Juliana é uma psicóloga especialista em educação emocional e vem falar a respeito desde o conceito, como utilizar, ferramentas práticas do dia a dia. Então vai ser um encontro bem interessante. E aí, retornando a esse projeto, os encontros ocorrem uma vez por semana, às quintas-feiras, às 19 horas. Então estou retornando hoje, mas é a terceira edição. Eu faço sempre no primeiro semestre, né, no iniciozinho dos semestres, né? Então geralmente janeiro e julho, trazendo as minhas mentoradas e mentorados para falar aqui com vocês e compartilhar conhecimentos, experiências, contribuir para o desenvolvimento de pessoas e negócios. Algumas já estão chegando aqui. Sueli Catão, querida, uma mentorada querida, a Gabi, minha enteada, o Anderson, colega de trabalho. Então vão encaminhando aí os aviãozinhos para que as pessoas saibam que a gente está ao vivo e possam aproveitar esse conteúdo que é muito valioso, falando de educação emocional. Então eu sou mentora de carreira e negócios com foco em estruturação e reestruturação de negócios para quem está começando ou para quem já está há algum tempo aí com o seu negócio, mas quer alavancar os resultados, vender mais, captar mais clientes, reduzir custos, aumentar a lucratividade e rentabilidade do negócio. Além de ser mentora de mentoras, trabalhar com a formação e desenvolvimento de mentores. Quem quer começar a mentorar ou melhorar a mentoria que já tem. Então, aguardando aqui mais um pouquinho, o pessoal chegando. Ju já vi que está aqui. Deixa eu encaminhar aqui o convite, ver se a Ju consegue entrar. Se vai dar tudo certo hoje. E o convite. Oi, Ju. Boa Boa noite, noite. Seja bem-vinda. Tudo bem? tudo bem? Tudo Gratidão por bom. esse convite para a gente falar desse tema tão importante que é a educação emocional. Eu que agradeço por você ter aceito o convite. Perguntar aqui para o pessoal se eles estão nos vendo, nos ouvindo. Você está aparecendo para mim. Espero que esteja aparecendo também para as pessoas. Você está me vendo bem também. Tô te vendo e tô te ouvindo bem, o som tá ótimo. Que bom. Então, acho que está indo bem aí para todo mundo. Está todo mundo ouvindo e vendo. Acho que dá para a gente ir começando. Ju, vamos começar por você se apresentando um pouquinho, né, para quem está Com aqui. certeza. Conta um pouquinho aí da sua jornada, quem é a Juliana Casado. Aproveita para falar um pouquinho pessoal e profissional. Conta um pouco aí da sua jornada. Vamos lá. Eu sou psicóloga, de formação e também por paixão, então, desde a graduação eu atendo como psicóloga clínica. E essa paixão pelo ser humano, por levar informação, só foi ampliando ao longo da minha jornada de autoconhecimento. Então, eu fui também buscar outros pilares que pudessem complementar esse lugar de ajudar o outro a se conectar consigo. Então, trabalhei 14 anos na área de recursos humanos, numa área voltada para treinamento e desenvolvimento, onde justamente eu desenvolvi a liderança para poder fazer uma liderança mais empática, mais conectada, mais saudável. Acho que é uma boa palavra para o nosso mundo corporativo. Então, além da psicologia clínica e além do RH, que foram duas paixões que eu cativei por muito tempo, eu fui buscar uma psicologia que tivesse a minha cara de atuação. Então,
Eu fui me especializar em aromaterapia, em medicina chinesa, em práticas que me levassem aonde eu estou hoje, né, dentro da minha consultoria, JC Consultoria, voltada para a educação emocional, que é uma consultoria que tem o propósito da reconexão do pensar com o sentir. Então, quando a gente fala de educação emocional, a gente está falando de um ver o ser humano como um ser inteiro. A gente não é só mente, nem é só emoção, a gente é a conexão dos dois. Mas a gente fala de educação de tudo, a gente fala de educação de trânsito, a gente fala de educação escolar, a gente fala de educação de bons modos, de boas práticas, mas a gente fala pouco sobre a emoção. E a emoção é um lugar que guia o nosso comportamento, que guia a nossa ação. Então, quando eu fui buscar o meu método, buscar a minha forma de ser como psicóloga e formar aí o meu método, né, o CRC, que é consciência, responsabilidade e comunicação, eu tenho esse pilar, né? Tudo começa na consciência do que a gente sente. Porque o que a gente sente gera comportamento, então eu fui buscando outras práticas de estarem compartilhando isso. Então, eu fui me formar em constelação familiar, buscar outras bases para que eu pudesse ter esse olhar sistêmico para o ser humano, porque a forma como a gente sente é aprendido. É aprendido. O que eu sinto como amor é diferente do que a Renata sente, do que o Diego sente. A forma como eu sinto a frustração é diferente, faz parte de um sistema onde eu fui criado e educado. Então, a minha prática de atuação e a minha formação como ser humano veio de um pouquinho de muitas coisas, mas sempre com esse olhar da gente dar importância e valor para o que a gente sente. Por mais que eu fui contra a maré, né? Porque a maré dizia, não, abafa o que você sente, senão você não vai ser uma profissional. Não dê vazão a essa emoção, senão você não chega longe. Eu fui contra, eu nadei contra, né? Mas me orgulho de ter nadado contra, porque realmente, mais do que nunca, a gente vê o quanto as emoções é importante. A gente teve uma atualização agora no CID, né? Que é o Manual de Psiquiatria, e a gente teve um leque de patologias reconhecidas como doença mental. Burnout, a gente teve também uma atualização aí no diagnóstico TDAH. Isso por quê? Porque cada vez mais a gente vem reconhecendo o quanto a emoção gera sobrecarga, gera esgotamento, gera desatenção. Então, quando eu vejo o mundo chegando onde a gente está, né? Não só pelo adoecimento, mas também pela ampliação desse olhar, eu fico feliz porque desde o início eu tive essa visão e caminhei para o encontro de estar levando essa saúde com essa conexão do mental com o emocional. Muito legal, Ju, você falar sobre isso, né? Quando você falou do mundo corporativo, das empresárias, empreendedores de forma geral, durante muito tempo a gente ouviu, quando você entrar no trabalho ou quando você estiver trabalhando, mesmo sendo uma empresária ou uma empreendedora, você tem que deixar a emoção de lado, né? Então, quando você entra, você é a profissional. Independente do que tiver acontecido lá fora, as emoções não podem prejudicar. Então, você veste ali uma outra camisa, você veste como se fosse uma outra pessoa que é a profissional. E Sim, aí você deixa a pessoal do lado de fora. Na verdade, não dá, porque nós somos um. A gente fala de ser integrados. único, né? Uhum. Integrado. Então não tem como você ser uma outra pessoa quando você começa a trabalhar. Então, a forma, os nossos valores, a gente carrega também para o trabalho, né? As nossas emoções estão ali a todo momento. Não dá para simplesmente você bloquear. Queria que você falasse um pouquinho, a gente escuta sempre, né? Se explicasse um pouco sobre educação emocional. E hoje a gente escuta um termo sempre, constantemente, que é inteligência emocional. E aí é a mesma coisa? Qual é a diferença? Explica um pouquinho, inteligência emocional e educação É emocional. maravilhosa essa pergunta, né? Assim, a educação emocional é a consciência que eu tenho daquilo que eu sinto, de uma forma bem prática, curta. É o mesmo conceito da educação. Como que eu sei que eu fui educado no português? Como que eu sei que eu tenho conhecimento em português? Quando eu consigo ler. Como que eu sei que eu tenho educação em matemática? Quando eu consigo fazer uma conta. Como que eu sei que eu tenho a base, que é a educação emocional? Quando eu consigo me permitir sentir todas as emoções. Me permitir ter consciência de quem eu sou quando eu sinto cada uma das emoções. Você trouxe esse exemplo do mundo corporativo, né, da cisão. Então, fora eu sinto, dentro eu não sinto. Tem uma reflexão aqui bonita que, assim, o mundo corporativo, ele bloqueia as emoções ditas negativas. Porque se eu estou feliz que eu acabei de ser promovido, eu posso expandir isso dentro do mundo corporativo. Se eu estou feliz porque eu acabei de saber que a minha irmã vai casar, tudo bem eu chegar alegre.
Agora, eu não posso chegar com raiva, eu não posso chegar triste. Então, quando a gente fala da educação emocional, a gente está falando de todas as emoções são bem-vindas e todas as suas variáveis também, que são os sentimentos. Então, a frustração é bem-vinda, a alegria é bem-vinda, o ressentimento, a explosão, tudo é bem-vindo, tudo que nasce de você como uma forma de comunicação, porque a emoção é uma forma de comunicação. Então, se ela está comunicando, ela é bem-vinda, seja comunicando através de uma explosão de alegria, ou seja, através de uma explosão de raiva, porque eu preciso dar um limite para o outro. Então, essa é uma definição simples de educação emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, eu costumo dizer que é o degrau de cima. Então, aqui está a educação e o degrau de cima é a inteligência emocional. Primeiro, eu tenho um conceito do que são as emoções e como eu lido com elas. E a inteligência emocional são os recursos que eu vou adquirindo para lidar com essas emoções. Então, se eu tenho uma dificuldade de lidar com a raiva, né? Acho que é a emoção que as pessoas têm mais dificuldade atualmente, devido ao nosso momento e à nova geração que está surgindo aí. A inteligência emocional ela vai me dar recursos para me dar com os níveis da raiva, porque cada emoção tem seu nível, com as diferentes formas da raiva se expressar para o meu corpo, as diferentes formas de eu identificar o sinal dessa raiva. Então, a inteligência emocional é o recurso que eu tenho para lidar com a consciência que eu sei que eu estou sentindo essa emoção. E parece esquisito eu falar sobre isso, mas muitas vezes uma emoção vem e a gente não sabe que aquilo que eu estou sentindo é uma emoção. Então, por exemplo, aperto no peito é medo. Quantas e quantas vezes recebi no consultório pessoas que não estavam infartando, na verdade estão sentindo medo, né? Ou algumas pessoas que têm bruxismo e é raiva, e a gente não sabe que essa sensação é da raiva, ou que mordem a língua, a bochecha, isso é da raiva, né? Então, assim, a educação emocional fala de conhecer isso tudo dentro do corpo, né? Dentro do corpo e da mente, de qual pensamento vai surgir a partir daquela emoção. E a inteligência fala de qual recurso eu posso aprender para lidar com isso. Muito legal. Nosso corpo reagindo, né? O tempo São os todo. sintomas do que você está sentindo e muitas vezes você desconhece. E Perfeito. como você desconhece, você não sabe trabalhar com É. aquilo. E muitas vezes acaba levando a outras emoções que acabam prejudicando mais. E quando você conhece, fica muito mais fácil. Você trouxe um exemplo que eu lembrei lá da minha trajetória, né? E como gerente de projetos numa instituição que eu trabalhei durante muitos anos. E que eu levo, inclusive, para a sala de aula falando sobre isso. Eu tive uma funcionária que foi promovida e a gestora acima de mim, nós fomos dar a notícia para ela, né? E ela ficou super feliz, era uma funcionária excelente, ela tinha sido promovida por mérito. Eu brincava, que eu falava, olha, você é daquele desenho Fantástico Mundo de Bob. Porque você está sempre tendo novas ideias. Eu não consegui nem implementar e você já veio com a próxima. Então, muito criativa, proativa, empenhada, e ela foi promovida. E aí nós chamamos para uma reunião para avisar da promoção. E aí você falou, quando a pessoa está feliz, você pode expressar. E às vezes nem isso te deixam fazer. Né? E aí a gestora falou para ela que quando ela retornasse ao setor, não era para falar que ela tinha sido promovida, porque poderia gerar algo ruim nas outras pessoas. E aí eu tive que me posicionar, né? Eu já era gestora e falei que eu não concordava. Porque, na verdade, se ela foi promovida por mérito, é excelente para os outros. Acaba Certeza. virando um espelho, né? Então, ela voltar feliz, comemorando. Eu fui promovida porque eu me desempenhei super bem, o meu comportamento, as minhas atitudes são adequadas para o local onde eu trabalho. Você dá exemplo, né? E aí o Sim, outro de deve fato. ficar feliz com você. Né? Então, tem muito isso, até quando você começa a ter o seu negócio como empresária, de você saber lidar com as emoções do outro também, né, Ju? É. Não é só com a sua emoção. Fala um pouquinho sobre isso, sobre saber lidar com as emoções do outro e a educação emocional aí como base disso. Eu acho que a gente só consegue lidar com a emoção do outro quando a gente primeiro tem a consciência da nossa. E é por isso que quando eu criei a minha metodologia, o primeiro pilar é a consciência. Então, como que eu sinto aquela emoção, como que eu percebo? Porque não tem como eu dar para o outro aquilo que eu não tenho consciência de mim ainda. Não tem como eu dar para o outro algo que não está fixado, não tem educação emocional, não tem inteligência emocional dentro de mim. A maternidade traz muito isso, né? Como que eu vou ensinar um filho a não gritar se eu estou gritando? Não, eu preciso me regular para depois regular a criança. Como que eu vou ser um gestor, né, e vou me posicionar se eu não me posiciono na vida comigo mesma, com os meus pensamentos e com as minhas emoções?
Então, quando a gente fala do outro, de lidar com a emoção com o outro, primeiro volta para casa, faz o dever de casa, entende as suas emoções para depois ir para o outro. E aí, quando a gente chega no outro, porque a gente chega no outro o tempo todo, somos seres de relação e de conexão, esse é o nosso desenho original, a gente precisa ter clareza de duas coisas, Gê. Primeiro, que você vai ser uma inspiração, um apoio. Você não vai controlar, você não vai moldar, você não tem como dizer como o outro sente e o que ele deveria fazer diante daquela emoção. Você pode ser um apoio, uma inspiração. Por que que eu estou trazendo essa reflexão? Porque muitas vezes eu tenho consciência e aí eu vejo o outro desregulado ou outro lidando mal com uma emoção, e eu falo, olha, não pode ser assim. Você deveria estar fazendo isso, uma cartilha, né? Isso não é educação emocional. Dizer para o outro o que ele precisa fazer não é educação emocional, é controle. É o pilar oposto da educação emocional, né? Quando a gente fala de educação emocional em relação com o outro, eu me coloco como um espelho e como o suporte para o outro se ver através do que eu faço, da forma como eu lido com as minhas emoções. Eu inspiro o outro através dos meus comportamentos. Isso é um mundo bonito, né? Vamos para o mundo prático também, que eu acho que é importante, que assim, às vezes numa negociação ou num evento, você está lidando com muitas emoções e o outro joga a emoção dele ou a frustração dele para cima de você, ou a expectativa de você dar alguma coisa para ele, de você direcionar alguma coisa para ele. Isso acontece muito, né, no mundo do empreendedorismo, no mundo em geral, né, de você receber algo do outro porque ele está precisando, ele tem uma necessidade, então ele projeta essa necessidade para fora. Então a gente entra no pilar dos limites, né? A educação emocional também fala da gente poder dar limite para os outros sem sentir culpa. Porque a gente é ensinado que o limite não é uma coisa tão boa. Então tem duas crianças brincando, então você pega o seu brinquedo que você está brincando e dá para o outro. Aí a criança começa a entender que ele tira do dele e dá pro outro. Aí quando a gente estiver adulto, a gente não sabe dar limite, porque alguém disse lá atrás pra gente que ser uma boa pessoa, ser uma pessoa amável, é tirar da gente. Então, a educação emocional ensina a gente a dar limites, respeitando o que a gente sente, o que a gente quer, sabendo que o outro às vezes vai ficar num desconforto. E ensina como, né? Como que ele faz esse ensinamento? De novo, na consciência de que quando eu dou para o outro eu fico desconfortável. E eu não fico desconfortável porque essa emoção surgiu em mim. Fico desconfortável porque eu fui negligente comigo. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas, assim, tem esse conceito de educação emocional fala, você não vai se abandonar para satisfazer o outro. Você vai ficar Muito com você e legal. vai inspirar o outro. Muito bom você falar sobre isso, Ju, porque é uma grande dificuldade que a gente vê, né? Eu com as empresárias, empreendedoras, a maioria são mulheres, é conseguir dizer não. E aí muitas vezes você diz sim para o outro e está dizendo não para você. Uhum, E aí por isso você não consegue evoluir, você não consegue se desenvolver, fica parecendo que você está sempre no mesmo lugar, um chão ensaboado, né? A gente tem muita questão da culpa, sim. porque é mãe, é esposa, é dona de casa, e a gente tem que se cuidar também. E a gente quer dizer sim para todo mundo, olhar para todo mundo, e muitas vezes a gente esquece da gente. Né? E aí, para se desenvolver, para estar bem com o outro, você precisa estar bem com você mesma, né? É o primeiro passo. Então, já falando um pouco aí da área de negócios, fala um pouco dessa relação, assim, importância da educação emocional para desenvolver, alavancar resultados para empreendedores, para empresários. Você tocou num ponto que eu acho que é muito bonito, que é assim, o dar limites tá ligado com muitas crenças, né? Não é, vou dar limite, é só eu dizer não e tá tudo bem. Não, porque se fosse só tá tudo bem, a gente estaria fazendo. E aí a gente cai num pilar importante, que é assim, qual é a diferença da informação para a consciência? Informação eu sei o que está acontecendo, mas não necessariamente eu torno aquilo consciente a ponto de virar uma habilidade, uma competência para mim. Então a gente tem muita informação sobre como dar limites, como tratar o outro, mas a gente tem pouca consciência de como fazer isso. E a consciência é isso, eu vou descobrir quais são as crenças, quais são os gatilhos que estão dentro disso, e aí eu tento transformar esses gatilhos. Porque se a gente não tem consciência que eu tenho dificuldade de dar limite sem sentir culpa, isso vem de um medo do abandono, isso vem relacionado a um gatilho de não merecimento, isso vem relacionado a uma crença de repente, de quando eu dou limite, o outro não volta, eu perco o negócio. Uma vez eu escutei isso, né? Mas se eu falar sempre não para outras portas vão se fechar para mim. Aonde está escrito isso? Aonde está Ela ouviu isso escrito? lá atrás, né? Escuta o outro. Alguém falou isso para ela, às vezes até como quando criança,
e ela acaba É, levando isso como pra adulta, né? vida. Pra vida. Então ela tá dizendo sempre sim com medo de fechar a porta. E o que que tem fechar uma porta, né? Qual é o problema de uma porta outra se fechar? Também faz parte da vida esse movimento. Então quando a gente fala desse sentimento, né, de culpa, de dizer não, a educação emocional vai voltar lá atrás, mapear quais são as nossas crenças, porque a crença é uma limitação do comportamento hoje, mas ela foi aprendida lá atrás com um mecanismo de defesa. Quando um pai, uma mãe ou o principal cuidador instala uma crença numa criança, instala na intenção de preservar-lhe de alguma coisa. Então não foi o vilão, meu pai instalou essa crença de não merecimento porque ele não queria que eu crescesse na vida. Não. Seu pai instalou essa crença porque era necessário que você ficasse próximo dele por algum motivo. Então a crença foi instalada por uma sobrevivência daquele sistema, daquela família. E aí tomar consciência disso, né, é como se você voltasse para casa e voltasse assim, obrigada por vocês terem me protegido até agora, mas eu não preciso mais disso. Agora eu assumo, porque aí a gente entra na educação emocional no pilar da responsabilidade. Agora eu assumo a responsabilidade dos riscos que possam acontecer quando eu arrisco aquilo que eu não podia arriscar. Tá Então, ligado ao processo de autoconhecimento, né? Você se autoconhecimento. conhecer e resgatar lá atrás por que que você está sentindo aquilo, por que que você pensa dessa forma, e são coisas que vêm te bloqueando, Com né? A certeza. forma como você pensa tá ligada à forma como você age. Sim, E se você total. pensa que você não pode, que você não é capaz, e aí muitas vezes você ouviu lá atrás, você não vai ser nada na vida, você tá perdendo tempo, para que estudar tanto, você tem que trabalhar. E aí você vê que a pessoa trabalha sem parar, sem limite, sem planejar, sem propósito, sem direcionamento. E aí continua ganhando muito pouco e muitas vezes não se vê ganhando mais. Porque aí tem outras crenças, né? Ligada ao dinheiro, quem tem muito dinheiro não presta, só tem muito dinheiro quem faz coisas erradas. Então, e às vezes a gente ouviu isso muito pequeno Sim, e internalizou, né? sim. E esse processo da educação vai ajudar com que ela consiga saber essa raiz e enxergar isso com outro olhar, né? E aí é ressignificar. Porque primeiro eu tomo consciência da onde eu tô, então como que eu sinto, depois eu me responsabilizo pelo meu processo de mudança. Então eu volto lá atrás e agradeço por ter recebido, e aí eu transformo, eu ressignifico isso em alguma outra coisa. E aí tem uma coisa aqui importante que assim, eu ressignifico não, mas não é eterno. Eu vou ressignificar um monte de coisa várias vezes ao longo da vida. Então eu começo ressignificando uma crença sobre o dinheiro. Aí eu dou o primeiro passo, daqui a pouco eu ressignifico um pouco mais, e um pouco mais. E assim eu vou, porque em cada fase da minha existência, né, essa é a beleza assim, do ser humano e da educação emocional. Em cada fase eu conheço um pouco mais de mim e eu preciso de um pouco mais de informação para ir para o mundo E eu posso me permitir mudar, né? Porque muitas o tempo vezes todo. você não se permite mudar, você acredita que você consolidou, você reformulou aquela concepção na sua cabeça, foi um novo valor, mas você tem que carregar aquilo a vida inteira. E você fica travada porque você mesmo está se travando, Sim. achando, não, eu ressignifiquei, agora é esse significado, eu tenho que levar para sempre desta forma. Só que nós somos um ser em desenvolvimento, né? Nós temos uma jornada, um processo de desenvolvimento. Então, algo que hoje para você é bom e você acredita, daqui a um tempo pode não fazer mais sentido. E aí vem a beleza de uma crença que a gente aprendeu e que a gente precisa olhar para ela o tempo todo assim, seja perfeito para você ter sucesso. E eu falo, o que que é perfeito? Porque perfeito é uma coisa acabada. Eu costumo dizer que perfeito é até uma coisa sem graça. Porque, né, o copo lá, perfeito, uma obra de arte, o que que eu faço com ela? A não ser admirar. Eu não tenho ação, eu não tenho mudança, eu não tenho transformação, eu não tenho experiência na perfeição. Eu só tenho um objeto acabado e fixo. Quando eu abro mão desse lugar da perfeição, entendo que assim, o tempo todo eu vou me olhando e a experiência vai me transformando, o que eu já sei é o que eu sei agora. Mas pode ser que eu não saiba. E isso é muito bonito quando a gente pensa nas relações. Você vai lá, a Maria vai e se relaciona com o João. E aí ela aprende alguma coisa sobre ela. Se ela se relacionar com Pedro, ela vai ter um comportamento totalmente diferente. Isso para tudo. Se a gente pensa no mundo dos negócios, eu estou com o gestor X e eu estou decolando, sou ótima. Mudo o gestor daquele setor. Aí eu começo a ter comportamento diferente, começo a não ter tantos resultados, não bater tantas metas, porque as relações vão trazendo os meus gatilhos,
vão trazendo mais informação sobre quem eu sou. E se eu não cuido disso, do que a relação está me mostrando sobre mim mesma, o que que acontece? Eu fico nesse lugar, não, naquele gestor X eu entregava tudo, então a culpa é do gestor novo. Enquanto, na verdade, eu preciso me transformar, porque aquele gestor está trazendo uma nova informação sobre quem eu sou, uma nova oportunidade de conhecimento, e eu preciso mudar, moldar as minhas habilidades de novo. É Então tem adaptabilidade, né? Você total. precisa se adaptar de acordo com a situação, com o momento e com as pessoas que estão ali. Né? Sim. Então a gente vê isso quando vai palestrar, quando vai atender um Uhum. cliente, quando vai para uma reunião, quando muda de gestor e muitas vezes as pessoas não conseguem evoluir porque quer repetir. Quer criar Sim. aquele padrão e processos são importantes para negócios, mas não é para te engessar. Sim. O processo é para facilitar o processo, para te dar um norte, né? Para fazer com que você chegue mais rápido no resultado, você tenha noção de quais são as etapas para Sim. você chegar mais rápido ali naquele resultado. Mas quando vem outras pessoas e outra situação, você precisa adaptar. Então, a gente precisa ser adaptável, precisa estar aberto à mudança, senão a gente não consegue caminhar. E aí tem a ver com o passado, né, Ju? Ficar presa ao passado. Eu sempre fiz assim e deu certo, então eu vou continuar Sim. fazendo. E aí o Tem uma tempo outra crença. mudou, é crença, né? O tempo mudou, as pessoas mudaram, você mudou e você ainda quer agir como o passado, porque lá atrás deu certo, ou o oposto. Uhum. Como deu errado, nunca mais eu vou fazer Assim, isso. E de perfeito. repente, agora, neste momento, você replicar uma estratégia que no passado você utilizou e não deu certo, pode ser que dê, porque é uma Pode. outra situação, são outras pessoas. Então, aí a gente está falando de mudança e análise de cenário, de contexto, que envolve pessoas, ambiente, né? Toda a situação ali. Você falou uma Interessante. coisa. Você falou uma coisa também interessante a respeito da perfeição, do perfeccionismo, né? Muitas empreendedoras não começam porque não acham que é o momento. Eu preciso estudar mais. Um termo que eu tenho ouvido muito é você tá acima do peso, né? Você tá obeso de conhecimento. Só que aí não é de peso. Aí é de muito conhecimento. Eu só Sim. quero estudar, estudar, estudar. Eu nunca estou pronto. Uhum. Eu nunca estou pronta. Né? Então eu preciso fazer mais um curso, eu preciso estudar mais, eu preciso estar em sala de aula, é curso presencial, curso remoto, sempre estudando, mas a prática não vem. E aí, quando a prática não vem, você não tem resultado, porque você nunca se sente preparado. E, na verdade, a preparação vem com o tempo, né? Você vai colocando em prática e vai se sentindo mais habilidoso. Não, é super interessante essa sua fala, porque é isso. Essas pessoas buscam informação. Cada vez que eu faço um curso, eu busco informação. Então, eu fico cheio de informação. Se eu te falar assim, Rê, para você dirigir, você vai precisar sentar num banco, virar a chave, botar o pé na embreagem, o pé no acelerador. Você tem a informação. Agora, como que você é fazendo aquilo? Qual é a experiência de estar dirigindo? Qual é o sentimento que vem? Qual é o pensamento que vem? Quais são os medos? Se é prazeroso, se é desprazeroso, é só a experiência, que é a informação virando consciência. E muitas vezes a gente vai buscar esse monte de informação e a gente não sabe como que a gente é aplicando isso. Porque pode ser até que seja desconfortável. Vou trazer até um exemplo meu prático, assim, no início da. Quando eu entro para psicologia, eu queria ser psicólogo hospitalar. Eu fiz um monte de curso, do segundo até o quarto período, quando a gente começava a ser autorizado a fazer estágio. O primeiro estágio que eu fiz na área hospitalar, eu falei, eu não quero ficar aqui. Não é aqui que eu me sinto potente, não é aqui que eu me sinto tendo prazer, não é aqui que eu quero fazer a minha carreira. Mas eu tinha um monte de conhecimento sobre aquilo, e lógico, muito desse conhecimento eu reciclei e levei para a clínica, levei para outros olhares, porque eu estou falando de pessoas, eu estou falando de instituições, eu estou falando de relações. Mas quando eu experimento, e me experimento principalmente naquela situação, dentro de uma estrutura hospitalar, com uma hierarquia muito rígida, enfim, com várias variáveis que eu não tinha prática, eu falo, não quero. Então a gente precisa se experimentar para que a informação deixe de ser informação do papel e passe a ser informação sobre quem eu sou. Porque do contrário não faz sentido. Eu fico cuspindo um monte de coisa que não me empodera de quem eu sou. E se a gente pensar, a experiência ela é tão importante que a inteligência artificial começou a fazer isso. Então lá, uma nova função no Instagram,
Faça uma experiência de como os seus rios vão atuar, vão afetar as pessoas. Só prova o quanto viver a experiência é importante. Só prova que você pode experimentar e poder alterar. Você pode adaptar, você pode criar de uma outra forma se aquilo não chegou onde você quer. Só que E a muitas vezes a habilidade, gente tem ela só medo. vem, e a habilidade, ela só vem com a ação, né, Ju? Não adianta Ação, você só ação. estudar, 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 se você não É. aplica. E aí, às vezes, eu escuto assim, mas eu fiz um curso prático. Lá tinha prática. Então, eu não fiquei só na teoria. Beleza, o curso pode ser prático. Mas outra coisa é quando você vai para a realidade. Você Sim. está realmente num atendimento. Você está realmente fazendo o que acontece no dia a dia. Porque muitas Sim. vezes dentro de um laboratório, dentro de uma prática, é muito viável. Né? Eu prefiro muito mais uma aula prática do que uma aula teórica. Mas ainda está dentro de uma circunstância controlada, de um ambiente controlado. E aí, quando você vai realmente começar a atender, começar a desenvolver o que você precisa, vão ter coisas ali que não vai dar para controlar. Sim. E aí vem a sua atitude, né? E é interessante você falar isso, porque a gente entra também na outra crença, né? Que assim, controle. O que a gente aprende? Controle tudo e seja feliz. Controle tudo e tenha bons resultados. Controle tudo e chegue aonde você quer. E aí a gente precisa trazer, e a inteligência emocional também fala muito sobre isso, né? Que assim, meta, planejamento não é controle. A meta é o desenho do que eu quero, o planejamento é como eu vou chegar, e não é controle, é o olhar e ter um norte, que é diferente de não poder transformar aquilo que eu desejo, não poder recalcular aquilo que eu quero. Então, assim, o controle não garante nada, a não ser sofrimento. Eu brinco que assim, existe um controle de segurança, que é o cinto do carro, que é checar se a gente desligou o gás, a cafeteira antes de viajar. Esse é um controle de segurança. O controle emocional é uma grande ilusão, porque na verdade ela abafa uma emoção que já existe. Porque eu não controlo uma emoção antes dela aparecer. Ah, então amanhã eu vou fazer uma apresentação, vou controlar a emoção a partir de agora. Não. A emoção surge quando eu subo no palco. E aí não tem como abafar o que já existe. Não, não vai embora, emoção. Não, ela tá ali. A gente precisa fazer as pazes com aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa sobre a gente. Pensando até nisso, por isso que o terceiro e último pilar da dermatologia é a comunicação, porque a forma como eu me comunico internamente comigo, que é a forma como eu denuncio as minhas crenças, né? Ela é importante, porque senão a gente fica só com essa vozinha crítica, julgando, diminuindo, aumentando o medo, controlando tudo, e a gente paralisa. Chega uma hora que a gente paralisa, porque o corpo dói. O corpo dói diante de tanto controle. O corpo sente diante de tantas regras para existir. Vem os sintomas físicos, né? Vem. Sai da emoção para ir para o físico. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje e em 2024 a palavra mais procurada no Brasil foi ansiedade, tanto no Google quanto nos sites de inteligência artificial, na IA. Ansiedade, porque as pessoas começaram a perceber o estado ansioso delas e foram tentar buscar informação, achando que a informação pudesse gerar mudança, né? E na verdade, não, a gente precisa voltar e falar: vem cá, por que que eu tô ansioso? O que que eu tô bloqueando em mim? O que que eu não tô percebendo? Qual a forma como eu tô me comunicando comigo? A comunicação interna é importante, Interna, né? Você acabou de falar. interna, Porque a interna. gente vive, na verdade, primeiro um conflito intrapessoal, que é o conflito você com você mesma. Uhum, Eu costumo brincar muito que é aquela imagem, né, antiga já, que se repete, que é o diabinho e o anjinho. sim. Né? Então, a gente acorda de manhã e assim, muito cansada. Ah, hoje eu não vou fazer atividade física, vou dormir mais. Aí tem um anjinho que fala, vai, você vai se sentir melhor, vale a pena. Então, isso é o tempo inteiro. A gente tendo que lidar primeiro com as nossas emoções, esse conflito intrapessoal. Eu não sou capaz, eu não nasci para isso. Na verdade, ainda não é o momento de eu fazer, eu preciso esperar mais um pouco. E aí começa o ano e é sempre a mesma história, né? Quando começar o ano, eu vou Eu mudar, eu vou me vou começar a autorizar. agir, né? Eu vou estudar mais, eu vou praticar, eu vou fazer exercício. E aí nem Você- sempre acontece dessa forma, né? As Não, pessoas às vezes começam a procrastinar e aí vão colocando outras datas, vão jogando para frente, né? Vamos deixar que agora vem carnaval, é o carnaval agora é em março. Não, vamos esperar o meio do ano.
E aí, não, agora tem férias, aí vai, daqui a pouco o ano passou, e o que que a pessoa fez? Aí vem a frustração, né? E aí são duas emoções aí, né? A questão de você procrastinar e vir a frustração e a ansiedade. Então, tudo, na verdade, nasce internamente, internamente. para depois a gente começar no relacionamento interpessoal, né? E, Entre pessoas. e enquanto esse internamente impacta no nosso negócio. Outro dia, uma amiga me ligou, ela não é psicóloga, ela é de uma outra área, está empreendendo agora, e ela falou assim: Juliana, por que que as pessoas são tão burras? Eu falei: epa, o que está acontecendo aqui? Eu falei: o que aconteceu? Eu fiz um anúncio nos grupos e botei preço. E as pessoas ficavam me mandando mensagem: quanto que é? Quanto que é? Aí ela voltou. Comecei a responder: leia o anúncio, leia o anúncio. Aí eu voltei para ela e falei assim: como que você está se sentindo? O que está acontecendo aí dentro? Eu odeio as pessoas que não leem anúncio, a informação tá lá. E nananã. Eu falei: calma, da onde está vindo isso? Aí a gente começou a conversar e ela virou para mim e falou assim: meu pai falava que eu não podia perguntar, antes eu tinha que pensar. Então, tá vendo como tudo começa no eu? Quantas vendas ela não deixou de fazer com essa resposta? Leia o anúncio. Leia o anúncio, ou você não leu o anúncio, ou ela copiava o anúncio e colocava na pergunta da pessoa. Porque ela estava sentindo essa dor, que ela não se permitiu perguntar, ela tinha que ter resposta, mas ela estava jogando isso para o mundo, porque ela não tinha consciência dessa relação interna e o quanto essa relação estava impactando o mundo externo e os negócios dela. Mas isso é com tudo, eu estou dando exemplo simples que aconteceu, mas que real. Excelente. Mas isso Excelente acontece exemplo. com outras coisas. Às vezes eu Quantas acordo cansada. Quantos clientes ela deve ter perdido, né, Exato. Ju? Eu Exato. vejo, assim, excelentes profissionais que chegam para mim falando: Rê, preciso da sua mentoria, porque eu consigo captar as pessoas. As pessoas vêm para uma primeira reunião, um primeiro encontro, e eu não consigo converter. Eu não consigo transformar realmente em um cliente. Ou Uhum. eu vou para uma palestra, né? Já está no nível que já consegue até palestrar, só que ela sai daquela palestra, ou daquele encontro, daquela rede com diversas pessoas sem fechar um negócio. Por quê? Muitas vezes está a comunicação violenta. É. E a comunicação violenta, ela começa aqui dentro. Sim. Por que que ela começou aqui dentro? Né? Como você falou, vem crenças lá de trás e você não consegue se relacionar bem com o outro, se comunicar bem com o outro. Então, a pessoa fez uma pergunta que você poderia aproveitar para falar ali, já começar uma negociação, entender quais são os desejos, necessidades, como você pode ajudar aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa quer se sentir exclusiva. Eu li o anúncio, mas eu quero Sim. entender um pouco melhor. E aí a Quero pessoa falar não com sabe você. por onde começar a Uhum. conversa, e eu vou perguntar quanto é, que eu vou dar brecha para que comece a conversa, comece a negociação e você corta logo no início. Sim. Tem uma perguntinha aqui da Thaís. Vai. Então, atualmente eu faço um trabalho em uma empresa onde o proprietário, que é chefe também, não consegue ter empatia, consciência com os problemas dos colaboradores e muitos vão embora. Como proceder? Eu não sei qual é o cargo dela. Ela disse se ela é algo gestão, alguma coisa? Não, não Não. falou. Porque aí a gente tem dois caminhos aqui. Eu vou abrir duas caixinhas, tá, Rê? O Tá. primeiro é, ela é uma pessoa que quer cuidar de todo mundo e está preocupada com a forma como o gestor está tratando os outros. Então, ela está pegando para si a responsabilidade, então atenção, porque aí ela tem que ver como que é para ela sentir que o outro está sendo mal cuidado. E aí fala do caminho do autoconhecimento dela. A outra caixinha, ela está num cargo de liderança e ela tem uma responsabilidade perante as pessoas e até perante a esse gestor de poder ele ajudar ele ver como ele está agindo, como ele está se comportando, né? Porque eu passei alguns anos numa grande empresa de telecom no cargo de gestão e quanto era difícil esse lugar, né? Eu tinha a responsabilidade de gerar consciência a quem estava ao meu lado, em cima e embaixo, porque a gente não fica restrito. Na hora que você recebe um cargo de gestão, você recebe também quase como uma autorização para poder pontuar, poder conduzir algumas coisas, poder desenvolver pessoas. Então, se ela está num cargo de gestão, eu acho que o primeiro passo é ela perceber como que ela faz isso com ela e com os próximos. Depois de levar esse lugar que ela atua, que ela faz, para o outro. Olha como eu estou fazendo, olha como fica mais fácil, olha como as pessoas se aproximam.
Ou até por um viés assim, olha quanto a gente está perdendo financeiramente, ou perdendo de produtividade, de tempo, de treinamento, levar como ela faz para reter o que ela ganha e levar para o outro que ele perde quando ele não retém essas pessoas. Então tem dois Ju, caminhos aqui. lá ela não é gestora, mas num outro local ela tem cargo de liderança. E aí por isso que ela está conseguindo comparar, né? E ela está comparando ela num outro local como líder e como esse proprietário de uma empresa onde ela presta serviço, né? Ele vem atuando sem empatia, né? Com as outras pessoas e consideração. Então, ela consegue fazer uma espécie de educação emocional com a equipe, e ela vê benefícios, e o outro ela não vê, consegue ver as perdas que tem nesse lugar. E ela está pedindo ajuda para a gente poder ver, dizer assim, o que ela pode fazer para ajudar esse lugar que não tem. Sim, Entendi certo? Só para. isso mesmo. Tá. Ela pergunta como proceder. Ele não tem É, empatia nem consciência. E aí, com os problemas que os colaboradores têm. Então, provavelmente, colaboradores levam problemas, né, ou demonstram problemas ali, e ele não tem empatia e consideração. é, Só que lá, ela não é gestora. é. Lá, como que ela pode proceder e aonde ela é gestora, quando ocorrer isso, como ela deve proceder. Perfeito, obrigada, Rê. Lá onde ela não é gestora, eu acho que ela pode atuar nesse cargo de pares. Se faz sentido para ela, ela poder ser inspiração para que as outras pessoas possam encontrar um lugar de conforto emocional, um lugar de uma escuta ativa, de uma escuta sincera, porque ela não vai nem mudar esse gestor, né, nem pedir o outro que saia. E ela também precisa entender o quanto isso mobiliza ela, porque de repente esse lugar nem é o lugar ideal para ela. Acho que são algumas reflexões importantes nesse lugar que ela não é gestora e que ela está sentindo essa dor. Muito legal você falar sobre isso. Às vezes eu escuto muito assim, eu estou infeliz onde eu trabalho, né? Ou eu estou infeliz com os funcionários que eu tenho atualmente, ou com uma parceria que eu fiz, como eu atendo muitas empreendedoras, empresárias, né? Então, eu não consigo, não tá bacana os funcionários que estão comigo, mas foi você que contratou, foi você que treinou, foi você que decidiu que eles estivessem ali com você. Né? Da mesma forma, quando você é contratada para trabalhar numa empresa, você que decidiu estar ali, você poderia Sim, ter recusado. sim. Então, vem muito também o processo de decisão, né? Eu não De quero estar mais responsabilidade. aqui. Responsabilidade. Não faz mais sentido para mim, né? Então, muitas vezes você está tentando fazer algo que não faz mais sentido, não tem mais a ver com o seu propósito, você acaba se sentindo mal por Uhum. estar tentando fazer algo que não está dando certo. E Não, pode não estar dependendo só de você. O sim, ambiente, as pessoas não estão contribuindo, não estão colaborando para que você se dê ao máximo e tenha os resultados que você deseja, né? isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas não conseguem sair desses lugares pela crença do medo da mudança, né? Que a partir da mudança vai vir um cenário trágico, eu vou ficar desempregada, no outro emprego eu não vou me adaptar, enfim, o mercado não vai me aceitar. E não tem nada que prove isso, né? Quando eu trabalho crenças no consultório, eu sempre faço uma pergunta que eu falo que ela é libertadora. Você tem 100% de certeza que isso é verdade? Simples a pergunta. Tem 100%? Muito Não, não, difícil, né? não tem, porque a gente não vai ter quase, assim, a não ser que seja uma coisa, né, muito sua, que fale só de você. E olha lá, né? Porque às vezes a gente fala que a gente tem 100% de certeza sobre a gente e a gente não faz. Verdade. Então, assim, não vai. Então, assim, eu vou mudar e a mudança vai me. 100% de certeza que a mudança vai te causar isso. Você pode validar isso, assinar um contrato no cartório, reconhecer a pessoa. Já muda a postura, porque a gente não tem esse lugar de certeza, né? Para Então, quem quer começar a empreender, Ju, o que eu oriento, eu nunca falo assim, você está trabalhando. Você não está te causando algo ruim, mas na verdade você quer melhorar, você quer se sim, desenvolver. Às vezes você chegou num nível ali que não dá mais para crescer, você chegou no nível máximo, ou quem está acima de você é da família, né? De repente é uma empresa familiar, ou não faz mais sentido aquilo. Você quer montar o seu próprio negócio, vem essa questão do medo. sim, Porque quando você começa a montar o seu negócio, você começa a atender, você não tem um monte de clientes. E você sim, ainda investe, dependendo do negócio, você precisa de um investimento para começar. Mentoria e consultoria, você tem menos investimento, porque você já investiu no seu conhecimento. E o que você perfeito. faz é multiplicar o que você já aprendeu. As suas experiências, o seu conhecimento, né, a sua expertise, as estratégias que deu certo para você, vai replicar para o outro. Sim, Então, consultoria e mentoria, você precisa de
praticamente investimento zero para começar. Você tem um telefone, você tem um computador, você já paga a internet, você consegue. Então, vai muito mesmo da sua confiança que é possível iniciar. Mas se você está trabalhando lá, CLT, está caminhando, ainda dá para ficar por um tempo, eu não oriento a pedir demissão e começar a empreender. O que eu oriento é harmonizar essas carreiras. Você, na medida do possível, buscar gerenciar o seu tempo para empreender e continuar CLT por um tempo. Até que o seu negócio seja sustentável e que você consiga realmente retirar um prolabore, porque você não vai ter salário, né? Você não tem aquele certinho todo mês quando você começa a empreender. Mas aos poucos você vai tendo resultado e aí vai fazer sentido e você vai ter uma maior tranquilidade para pedir demissão e se dedicar integralmente ao seu negócio. Mas para quem está trabalhando, você não precisa pedir demissão para começar. Comece ainda estando trabalhando e vai gerenciando o tempo, mas o que você consegue começar a trabalhar ou até escalar o seu negócio mais rápido é compartilhar conhecimento. Quando você compartilha conhecimento, você está usando o que você já investiu. Não é um investimento que você precisa fazer para começar a empreender, para abrir o seu negócio. É usar tudo que você já investiu em toda a sua jornada aí de conhecimento, de estudos, foram os cursos, as formações, a especialização, a graduação, e aí fazer com que as outras pessoas consigam aplicar o que você veio aplicando e está dando resultado para você. Então, mentoria e consultoria é o que você consegue iniciar com menos recursos e te dar um resultado mais rápido. A Luana está mandando aqui. Maravilhosa live, parabéns. Obrigada, Lu. É interessante você falar isso, porque assim, o que você está me contando é, se eu estou no CLT e tá tudo bem, né? Ou tudo é possível, e eu tenho desejo de empreender, eu estou num lugar de conforto. E não tem nada de errado aproveitar esse lugar de conforto. Não tem nada de errado aproveitar o lugar do CLT que eu conquistei e poder abrir um novo desejo, uma nova Juliana que vai empreender, uma nova pessoa que vai conhecer uma versão sua diferente, porque é totalmente diferente. Aqui eu tenho uma segurança, aqui eu tenho um grau de risco alto, dependendo, né? Grau de risco interno comigo mesmo, né? Porque eu vou me reinventar, eu vou me descobrir em outro lugar. Então, Perfeito. assim, ficar no conforto não tem nada de errado. Porque muitas vezes, ah, tô muito tempo no conforto, eu preciso. Não! Fica no conforto. Vai se experimentando com um pouco de conforto, tá tudo bem. Ju, a gente está chegando nos 10 minutos finais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do dia a dia, como que as pessoas podem praticar a educação emocional, buscar a educação emocional e aproveitar para falar mais um pouquinho do seu trabalho. Né? Como é que as Perfeito. pessoas fazem para te acessar? Quais são os seus serviços? O que você vem trabalhando aí? Para mim é uma grande felicidade ter a Juliana Casado. Eu chamo Ju, né, pela intimidade, né? E eu falo, me chamem de Rê. É assim que eu trato as minhas mentoradas, mas é uma grande felicidade ter a Ju no meu time de mentoradas, de mentorados. Então, fala mais um pouquinho aí sobre questões práticas do dia a dia, né, para contribuir para essa educação emocional e aproveita para falar um pouco aí de como as pessoas podem te acessar. Bem prático e uma mudança que vai gerar resultado quase que imediato, né? E a gente mudar o porquê para quê. Então, toda vez que a gente sente alguma coisa ou que a gente pensa alguma coisa, em vez da gente produzir um por que que eu tô sentindo? Por que que fulano fez isso? Por que que aconteceu? A gente trocar o para quê? Para que que eu tô sentindo esse mal-estar? Para que que eu tô me incomodando com o comportamento do outro? Para que que o outro fez isso? Então, essa pequena mudança, né, do para quê, do porquê para quê, já gera uma outra conexão com a gente. A gente sai de um pensamento automático, que é luta e fuga e defesa, então eu preciso buscar uma razão para aquilo estar acontecendo, e eu vou para um pensamento onde eu estou me escutando, porque a educação emocional fala sobre uma escuta. Então, o para quê facilita uma escuta, sai da razão, da justificativa, para um deixa eu me acolher, deixa eu entender onde foi, como é que eu vim parar aqui e alimenta a nossa responsabilidade. Porque se o para quê eu entendo onde eu tô, eu sou responsável por gerar uma ação ou de sair ou de manter. Então, eu acho que isso é libertador, quando a gente consegue trocar
essa comunicação interna dessas duas palavrinhas dá um alívio, uma liberdade gigantesca. De forma online, as pessoas podem me encontrar no arroba psicóloga Juliana Casado. De forma prática, as pessoas podem me encontrar ao vivo. Eu vou estar no evento no dia 15/2, na imersão do Conectando Ideias, falando sobre a ansiedade, na verdade, falando sobre o estado ansioso e como ele impacta nos nossos negócios. Vai ser o encontro lindo lá na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. De forma online também, no dia 4/4, eu vou ter a minha segunda imersão, essa online, né? Ano passado a gente fez a presencial, essa vai ser online, então acompanhe lá pelo Instagram os próximos passos dessa imersão que eu vou falar sobre sucesso e emoções. Então, vai ser transmitida pelo Zoom, eu vou liberar o link de compra, vai ser um encontro maravilhoso, acho que é um tema super atual para esse primeiro trimestre do ano, né? Emoções e sucesso, para onde eu vou, como eu estou me relacionando com isso. Lá no meu site, que é julianacasado.com.br, eu tenho alguns produtos que ajudam nesse processo de autoconhecimento e resgate da educação emocional. Então, tem meu livro que eu falo sobre codependência emocional. Tenho dois baralhos também de uma forma super prática e aplicável. Um sobre relacionamentos amorosos, outro sobre autoestima. Então, lá no site julianacasado.com.br tem produtos que vão auxiliar para você conseguir caminhar sozinho na sua jornada de autoconhecimento, na sua jornada de educação emocional. Lá no Instagram tem conteúdo diariamente, também de uma forma prática e aplicável, porque esse é o pilar da JC Consultoria, né? Levar a educação emocional de forma prática e aplicável, que a gente possa estar recebendo a informação, tomando consciência e aplicando no dia a dia. Então me acompanhe lá no arroba psicóloga Juliana Casado. E lá também vocês ficam sabendo das próximas novidades, né? Porque em breve estou lançando também a minha mentoria ainda nesse semestre, levando a educação emocional para as pessoas, numa jornada que vai ser com certeza incrível. Olha, gente, é muita coisa, né? Então, imaginem que a mentora fica muito feliz e orgulhosa dessa jornada linda, né? Toda essa trajetória que a Ju tem. E fico muito feliz porque no dia 15 de fevereiro eu estarei lá palestrando também, junto com a Ju e junto com outras duas mentoradas que são as organizadoras desse evento, que é o Conectando Ideias. Então, vocês podem entrar tanto no Instagram do Conectando Ideias, assim como no meu e o da Ju, que a gente está divulgando esse evento, né? O Conectando está fazendo 1 ano, né, de evento, de rede. É uma rede de empreendedores, mas a maioria são mulheres. Então vai ser um prazer tê-las com a gente, tê-los com a gente lá nesse dia. É um evento que é o dia inteiro. Né? A gente vai falar sobre emoções, sobre negócios. Eu vou falar sobre a criação da esteira de produtos e serviços e a ampliação para poder escalar o seu negócio, alavancar os seus resultados. Eu queria agradecer tanto a presença da Ju, foi um bate-papo muito Foi bacana, lindo. muito leve, interessante, como é a proposta desse projeto, que é o Encontro com Mentoradas, para que as pessoas possam conhecer o meu trabalho e o trabalho das minhas mentoradas, que são todas especialistas e excelentes profissionais. Então, eu preciso que vocês conheçam, né, um pouquinho sobre elas. E fiquei muito feliz de ver várias mentoradas aqui acompanhando a gente. Sueli, Olinda, Alessandra e outras que passaram por aqui. A Nete, né, e deixou aí um recadinho super bonito. Amo as duas, parceiras incríveis. A Thaís está dizendo que gostou de saber. Gostou do nosso encontro e gostou de saber desse encontro que vai ser presencial, então acredito que Thaís estará lá. A Olinda falou que estará lá prestigiando a Muito gente. bom. A Alessandra botou Renata, nossa mentora querida, então fiquei muito feliz com esse retorno desse projeto, né? Já começar com a Ju, com o pé direito. Uma amiga, olha, que estudou comigo na faculdade, live maravilhosa. Então, Que esse legal. momento, né? A live é bom por isso. A gente consegue estar com pessoas que estão mais próximas e com pessoas mais distantes, né? E aí se reconectar. Então foi um momento muito bacana, Ju. Queria agradecer, né? Gostei muito, assim como todo mundo que está aqui acompanhando. Semana que vem eu vou estar aqui com a Paula Iespa, que é uma terapeuta. Maravilhosa. A próxima vai ser a Paula. A Paula também é minha mentorada. E ela trabalha com a harmonização das emoções, foco pleno,
Então vai ser uma outra live muito bacana. E eu comecei com essas duas queridas mentoradas, justamente porque é o que a gente precisa, né? Startando o início aí desse ano, a questão do planejamento, né? Projetos, novos projetos. Você está recalculando a rota, pensando sempre em melhorar, sempre em desenvolver. Então, por isso eu comecei hoje com a Ju, com educação emocional, e Paula semana que vem, que é especialista em harmonização, né, emocional, e vai falar de foco pleno e outros assuntos que com certeza vai contribuir muito para o desenvolvimento de todos. Espero quem está aqui que esteja novamente na quinta-feira às 19 e aproveitem aí para divulgar para pessoas que vocês sabem que precisam também desse conteúdo, né, de participar desse bate-papo. Ju, mais uma vez, gratidão. Obrigada, obrigada. E só para fechar, trabalhando aí a educação emocional, né, e o lugar das crenças, né, a gente recebe, né, Rê, com muito carinho essa emoção que veio das pessoas, essa conexão. Quando a gente recebe o que vem do outro, né, essa admiração, esse afeto, a gente se conecta com a nossa alegria, e quando a gente se conecta com a nossa alegria, a gente começa a transformar quem a gente é. Então foi lindo. Obrigada mesmo. Esse é o nosso propósito, né? Sim, Contribuir para o com certeza. desenvolvimento de pessoas, de negócios, e por isso que a gente se conecta com tanta facilidade, né? E todos que estiveram aqui transbordaram isso, estiveram realmente participando, né? Isso é muito legal. E o mais bacana é que a gente nem comentou, né? Comentem aqui, participem, É, que falem, natural. né? E aí veio aí espontaneamente, estarei com certeza me encontrando no pensar de vocês. Lindo, muito bom vê-la quando tenho tempo. Mauro Raposo foi meu professor na faculdade. Eu tenho 19 Ai, que anos de delícia. formada, né? Depois virou um colega de trabalho, né? Como professora universitária, está sempre me acompanhando. Um grande Que querido. Um delícia. abraço. Professor Mauro Raposão, assim que ele era conhecido e continua sendo conhecido. Gente, um abraço a todos. Até quinta-feira. Todo dia eu sempre estou postando aqui conteúdo, assim como a Ju. Então continue acompanhando aí as nossas redes, né? O Instagram. E espero vocês aqui na próxima quinta-feira às 19. Beijo, Ju. Tchau, tchau.